Simbora, simbora e simbora. Hoje nós só estamos concluindo, fazendo a conclusão desse período que tratamos, desse processo que tratamos acerca, foi curto, né? Começamos já na quarta-feira, acerca de Ananias e Safira. Essa foi, tem coisa, tem ceia. É, esse processo que nós vivemos muitas vezes de fazer algo sem revelação. Daí você pode perguntar, apóstolo, mas é óbvio, nem todo mundo recebe uma revelação acerca das coisas. E é óbvio, nós sempre começamos copiando e depois vamos para as nossas revelações pessoais. Esse é o, é, essa é a raiz de todas as coisas. Eu recebo é, uma, uma, uma informação e depois eu vou trabalhando essa informação até que essa informação se associe dentro de mim e eu me torne um com essa informação. O texto que nós é, terminamos ontem, né, é o texto de Apocalipse, capítulo 10. Não sei se vocês lembram, Apocalipse capítulo 10 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem com o arco da aliança por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como runge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinha do céu e estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe: me dê o livro, me dê o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então veja, quando nós é, olhamos para esse texto, nós vamos ver que havia uma palavra específica de um livrinho que estava na mão de um anjo com muita autoridade. E ele falava acerca de todas as coisas que haviam de acontecer. E isso ele trouxe, né, esse livro. O João foi lá, pegou o livro, comeu, era amargo no seu estômago, porém era doce ao seu paladar. E o que eu acho mais interessante é que parece assim, ele não dá um lexo do texto aqui, dizendo, olha, coma, que você. Não, ele diz assim: tomei, comi o livrinho da mão, comi o livrinho que estava na mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce, quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Pronto, comeu.
E aí o anjo, depois que ele comeu, o anjo disse: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, línguas, nações. Então, o que que nós precisamos entender aqui? Que eu preciso me associar, eu preciso ser um com o que eu ministro, eu preciso ser um com o que eu penso, eu preciso ser um com Cristo. Então, o cristianismo, ele não tem nada a ver com uma religião, ele tem a ver com uma essência. Entendeu? É algo que está dentro de mim, faz parte comigo. Eu sou um com isso, é o meu fundamento de vida, é o meu fundamento de ser. Eu não faço, eu sou. O que nós fomos trabalhando aqui nesses 2 dias anteriores? Irmãos, muitas vezes nós só copiamos. E volto de novo. O copiar no começo é necessário, mas logo eu tenho que ter a minha experiência com o que eu estou falando. Amém? Nunca faça algo, essa foi a palavra que a gente começou, nunca faça algo sem ter uma revelação. Ah, mas apóstolo, se eu vou copiar, eu não vou ter uma revelação. Sim, mas entenda, eu preciso ter a revelação do que aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que primeiro eu estou copiando, é para ser vivido. Porque o que eu estou mais vendo, e essa é uma verdade, uma dura verdade que eu estou vendo no meio do povo de Deus. Muitas pessoas estão entrando em enrascadas, entrando em maldições, estão entrando em coisas terríveis. E depois as pessoas vêm, apóstolo, né? Ou pastor, ou fulano, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Eu estava em um engano, eu estava em alguma coisa, e eu fiz isso, meu Deus, né? E agora? O que farei, né? E aí você vai ver, mas por que que você fez isso? Ah, porque disseram que eu tinha que fazer. Disseram que era assim que tinha que ser feito. Disseram que era dessa maneira. Mas aí eu te pergunto, irmão, por que antes de fazer, nós não corramos para estudar e entender as Escrituras? Então eu preciso parar um pouco e pensar que se o que eu estou fazendo é realmente há uma iluminação do Espírito para ser feito. Lembra? Aonde há uma carência, há um exagero. Então o que nós estamos vendo? Cada dia mais a voz do Espírito está ficando inaudível. A voz da apostasia está se levantando. A voz do que nem está substituindo a Cristo. Né? E isso daqui, irmãos, eu vou para um outro texto, que isso daqui para mim é importantíssimo. Veja só. Uh, vou pegar. Abre aí, em Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com as suas prostituições, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disse: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos.
Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostravam e adoravam a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Enviou, então ouviu uma como voz de numerosas multidões, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramo-nos, exultemos e demo-nos a Ele a glória, pois são chegada a boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja só, o que são o linho fino? Não são as experiências, não é a unção, não é o poder, não é a manifestação, não são os dons exercidos, mas os atos de justiça. Eu tenho chamado a atenção, e aí eu volto aqui de novo. Esses são os atos de justiça dos santos. Quem é os santos, queridos? Você, né? Santão. Às vezes ainda é um fiotão, né? Mas é um fiote de santo, aquele que foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Bem, então, ele está falando de você, em nome de Jesus. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Ora que João ouviu isso, irmão, imagina a postura desse anjo. Era um anjo. Esse daqui literalmente era um anjo. João ouvindo aquelas coisas, João simplesmente, meu irmão, caiu de joelho para adorar. E aí que vem o ponto. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você entendeu aqui que João foi enganado, mas ele não foi enganado porque o anjo estava enganando. Graças a Deus que ele estava lidando com um anjo do Senhor. E nenhum anjo do Senhor aceita adoração. Mas João confundiu as coisas, porque a majestade desse ser estava tão visível que ele falou: é Jesus. E ele prostou para adorar. Falou: cara, é Jesus isso daqui. E ele falou: não, não. Eu sou igual a você, meu irmão. Eu sou um conservo teu. Não proste. Não proste e me adore. Adore somente a Deus. E aí ele traz uma questão. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Onde eu quero aqui concluir com vocês hoje? Irmãos, nunca vivemos uma geração tão carente de sentimentos. Entenda que nós estamos ministrando nessa temporada sobre egrégoras. Força-pensamento que cobre, força-pensamento que está, que entra uma nuvem que se estabelece em cima de alguém. E todos aqueles que estão debaixo dessa nuvem começam a pensar igual essa nuvem. Veja, quando entra, já ministramos, mas eu quero referir de novo, quando entra a era de Aquários, eu vou ler aqui, vou pesquisar aqui só para que você entenda. Vamos lá. Era de Aquários. Vamos lá. Peguei aqui. A IA, você coloca hoje, né? A IA te dá um, um resumo. Olha o que a IA diz. Era de Aquário é um período astrológico em que o Sol transita pela constelação de Aquário durante o equinócio da primavera. Era deve suceder à era de Peixe. O que esperar?
da era de Aquários. Vamos lá. Aumento da força e do espaço dos movimentos sociais. A manifestação do que é humano está se fortificando. 2. Maior importância para o consumo, ou seja, aquilo que é a vontade humana. Maior aumento pelas procuras das terapias. Por que maior aumento das procuras das terapias? Porque agora tudo está voltado para o eu. Essa era, ou seja, a egrégora que está estabelecida sobre o mundo, ela está fortificando a importância do ser, a importância do eu, a importância da vida, a importância do ser feliz, a importância do andar nessa, como que eu posso dizer aqui, nessa estrutura de ser feliz. Aumento da procura por práticas voltada para o equilíbrio emocional. Então você está entendendo que tudo que nós estamos trabalhando e toda, na verdade, toda o que o mundo está trabalhando está referindo ao eu. Então, desde 2020, perdão, desde 2000, e já estamos em 25 anos, que essa egrégora está estabelecendo. 25 anos é muito tempo, gente. Que nós estamos sendo bombardeados, 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 bombardeados. Isso está entrando e nós começamos a nos preocupar demasiadamente com a minha alegria, o meu bem-estar, quem eu sou. Não, não compensa eu gastar meus dias nisso. Não, não compensa. Não, é eu. Ou seja, a preservação do eu é o ponto aqui crucial dessa temporada. É isso que nós estamos lidando. Logo, veja, o sentir está mais em voga do que o fazer. Já trouxe esse termo. Isso é chamado de consumerismo. Não consumimos mais. Consumerismo. Por quê? Consumir é o ato de você ter um produto que ele vá satisfazer a tua necessidade. Eu preciso de um hotel para dormir. Então, eu preciso de uma cama, preciso de um lugar limpo. Agora não. Agora é um consumerismo. O meu consumir, ele tem que estar agregado com um sentimento de bem-estar. Agora não é. Agora eu preciso de um lugar que me faça me sentir bem. Então ele não supre só a minha necessidade, ele supre as minhas emoções também. Então esse consumerismo, ele é o que nós estamos vivendo hoje. Tudo que está envolvido com o que eu também sinto de prazer naquilo que eu estou fazendo. O prazer é o que mais está sendo em voga. Logo, depois de tudo isso, veja só, o que esperar dos crentes dessa geração? Pessoas que querem sentir os céus. Pessoas que querem sentir Deus. Pessoas que andam debaixo de um sentimento e busca sentir as experiências. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas mais estão buscando experiências. Experiências com transcendental, experiências com sobrenatural, experiências com isto, lugar de sentir bem. Você já parou para pensar que a igreja nunca foi o lugar de se sentir bem? A igreja sempre foi o lugar de comunhão. E, na verdade, a igreja sempre foi um lugar de lapidar e não de se associar somente. Mas hoje mudou. Então, nós precisamos de toda essa característica toda. E o que nós vamos, então, ver? Que as pessoas sempre vão andar pelas experiências dos outros. Termino tudo aqui para isso. Se eu chegar aqui e falar, irmãos,
Eu comi 3 dias jiló e vi um anjo, todo mundo vai comer jiló para ver o anjo. Querido, eu orei 4 horas da manhã e eu tive uma experiência com Deus. Todo mundo vai orar 4 horas da manhã para ter experiência com Deus. Ninguém mais sabe ouvir, ninguém mais sabe ouvir e simplesmente falar: pô, que legal, apóstolo, top. Mas a minha experiência, a hora que o Senhor quiser, eu vou viver. Não. Nós estamos em busca da experiência perdida, né? E quando eu falo de jiló, esses dias eu comi jiló enganado, meu irmão. Então eu comi jiló e é ruim. Então, o pessoal fala aí que esse negócio aí de tem que comer para ver é ruim. Então veja só, entenda que quando nós entramos para é, é, esses pensamentos comuns, você vai começar a ver que as pessoas estão buscando, buscando, buscando e buscando a repetir. E isso é muito bom para as pessoas que estão falando. Porque eu consigo conduzir todo mundo e aqui eu consigo enganar todo mundo que busca as experiências. É pior do que o livrinho. Então, veja só. Bom, veja só. Nós começamos então a caminhar num processo de uma busca desenfreada. E aí a gente começa a entrar em um ponto de dizer, cara, que se eu não estou tendo essas experiências, ou eu não estou no lugar certo, ou Deus não está comigo. Entendeu? Eu já falei isso para vocês. Chegou uma etapa, né, do ministério, assim, eu era pentecostal, aí fui para o tradicional, e quando eu estava pentecostalizando, apostolicamente dizendo, que agora é um pentecostal mais equilibrado, né? Eu queria ter experiência. A gente estava no movimento de oração, no movimento de oração, no movimento de oração, aquela coisa toda. E era interessante que as pessoas caíam, as pessoas se sentiam, se estremelicavam. Gente, eu ficava doido para viver isso. Eu não quero isso, eu quero isso, quero cair, meu Deus do céu, né? Eu quero ter essas experiências, porque a gente estava orando, e aí a gente, naquele tempo, estava voltando de novo, e orava, a hora que pegava na pessoa, a pessoa caía, se esmancava e tremelicava, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, mas, né? Eu estou orando pelas pessoas, mas eu quero sentir isso. E aí lembro que um dia chegou um jovem, meu irmão, sabe assim, também, a gente era novo, bem novo, que foi o quê? Uns 15, 16 anos atrás, e aquele negócio todo. E aí um dia falou, vamos pro monte, falei, vamos pro monte. E aí a gente orando no monte, ora no monte, e monte daqui, monte de lá, e vai. E aí um dia, meu irmão, a gente nesse monte, ele tava vindo direto para cá, e aí a gente começou a orar. E esse rapaz colocava a mão na cabeça de todo mundo, e todo mundo ia caindo, e eu colocava a mão, e as pessoas caíam. Aí ele veio na minha direção, eu falei, é hoje que eu caio aqui nesse monte, rolo tudo. E aí, o que que aconteceu? O cara botou a mão na minha cabeça, meu irmão, começou a orar, e vai, vai. Aí ele caiu. Eu falei, não, Jesus, isso aí não. Aí o senhor brincou comigo. Era eu para cair, era eu, né? E isso daqui, gente, me frustrava. Por quê? Porque, cara, eu tô desviado, né? Porque eu queria cair, eu queria sentir unção, eu queria ver o anjo, eu queria. Mas aí que entrou um ponto que eu digo da maturidade. Para quê? Por que eu queria viver isso? Porque era o que todo mundo estava vivendo. Era algo de um pensamento comum, todo mundo estava vivendo e eu precisava viver aquilo. Mas eu nunca perguntei, eu nunca tinha, eu nunca tinha parado para ver, tá, mas para que eu preciso disso? Eu não estou descrendo do cair, mas eu comecei a descrer da minha vontade. Qual a revelação que eu tinha para isso? Para que eu preciso disso? O dia que o Senhor me der
algo que eu não vou suportar nas minhas pernas, amém. Mas por que eu estou correndo atrás disso? Porque todo mundo foi? Entendeu? Porque todo mundo está recebendo? Então, a palavra para essa semana é, queridos, será que não estamos que nem Ananias, correndo atrás de algo que ouviu o outro recebendo? Entendeu? Ele viu, é, ele viu, como que era o cara? Esqueci o nome. Barnabé fazendo aquilo. Será que não estamos que nem Simão, vendo os apóstolos colocaram a mão na cabeça e falaram, cara, é isso daqui que eu quero. É aquilo que eu disse para vocês. Eu quero receber poder porque eu quero ser um instrumento na mão de Deus, ou eu quero ser poder porque o poder, ele me faz alguém. Entendeu? Então, o fato é isso aqui. O que que eu quero? Eu quero receber porque eu quero ser usado. E aí você para e pensa. A vida desses apóstolos, todos, foram morrer cedo. Decapitado, crucificado, esquartejado, comido de leões, todos. O único que morreu velhinho foi João. Será que você está pronto para receber os ônus desses bônus? Entendeu? E é aqui que muitos não estão. Então eles recebem e depois não conseguem suportar. Por isso Deus nunca nos dá nada sem primeiro nós estarmos prontos para receber. E o dia que recebemos, eu vou dizer uma coisa, nunca retroceda. Então teve muita gente boa que retrocedeu ao longo do tempo. Retrocedeu no seu chamado, e agora eu digo com você, meu irmão, minha irmã, que retrocedeu no seu chamado, retrocedeu no teu ministério, retrocedeu porque se decepcionou com pessoas, porque se decepcionou com líderes, porque se decepcionou com a igreja, porque se decepcionou, então eu estou parado. Eu vou dizer, não faça isso, porque tudo que eu recebi é para servir o reino. E se eu recebi sem revelação, eu recebi em um sentimento egoísta. Bem, eu busquei porque eu vi todo mundo fazendo. Então não entre na onda. Faça por revelação. Não faça porque todo mundo está fazendo. Faça porque você entendeu. Não seja um Ananias, não seja um Simão. Entenda. Olha, sabe, quando as pessoas às vezes me procuram, falam assim, apóstolo, é, eu queria ver para entrar na paternidade. Tal. A primeira pergunta que eu faço é sempre essa, né? Bom, muito legal. E que a gente precisa de pai, a gente sabe. Mas por quê? Eu digo isso daqui porque eu preciso entender qual foi a revelação que a pessoa teve. Muitos vêm que não teve uma revelação, porque se identificou. E eu sei que esses que se identificaram somente com o ensino, muitas vezes vão embora. Porque depois que estão supridos, de boa. Agora, aqueles que eu vejo e falo assim, não, cara, porque eu entendi, e eu sei que eu preciso disso, eu sei que há uma chave aí. Raramente essas pessoas se desvincularão, porque tiveram uma revelação. Quando eu não retrocedo? Quando eu tive uma revelação. Você entendeu? Eu tive uma revelação. Eu tive confirmações que era para estar nesse lugar. É como eu falo, por exemplo, da cidade. Eu estou numa cidade, eu tive uma revelação para estar aqui. Então eu preciso de uma revelação para sair daqui. E olha, gente, já vivi poucas e boas aqui, mas isso não me incomoda. Não me incomoda por quê? Porque eu tenho uma revelação. Acerca de ser pastor, eu tive uma revelação para ser pastor. Gente, já vivi poucas e boas. Não, isso não me incomoda.
Ah, mas já me decepcionaram, já traíram, já falaram. Mas não, isso não me incomoda. Não me incomoda porque eu tenho uma revelação para ser pastor. Eu tive um chamado específico. Eu entendi o chamado. E não me importa o que as pessoas façam com o chamado que o Senhor me deu. Esse chamado não vai sair de mim. Você entendeu? Está dentro de mim. Então, não importa. Eu não retrocedo, eu não paro. Eu não paro daquilo que Deus fala. Só se Ele falar, pare, aí eu vou parar. Entende? Mesmo que eu for fazer uma outra coisa, mesmo que eu seja uma outra coisa, isso não tira de mim o apostólico. Entende? Porque é grudado dentro de mim. Eu tive uma revelação acerca disso. Por isso, queridos, não ande sem revelação. Não é revelação de revelamento, revelação da convicção do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Amém? Ter convicção. Isso chama revelação. Está claro na tua cabeça. Está claro para você. Ande em revelação. Amém? Vá com convicção. Não é para mim fazer isso, eu vou fazer isso. É para eu fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. É para estar nesse lugar, eu vou estar nesse lugar. E aí, pronto. Sim, segunda-feira. Segunda-feira a gente tem nosso perguntas e respostas. Amém? Vamos ceiar? É. Porque eu digo o seguinte, gente, a temporada que nós estamos vivendo é uma temporada de muito engano. O Senhor Jesus disse, a revelação é uma clareza. Eu digo primeiro pessoal, depois familiar. É uma clareza. Exemplo, né, quando falando de família. Gente, por que que os casamentos estão se desfacelando? Porque eu não tenho uma revelação. Uma revelação do que é casamento. Uma revelação do que é família. Eu não tenho. Se eu não tenho, qualquer coisa que não me faça bem, eu entendo que é Deus me livrando. Agora, gente, não importa o que eu esteja passando em um momento com a minha casa, não importa, isso não altera a minha decisão de permanecer dentro dela. Você entendeu? Não, gente, não importa, não importa o que eu estou sentindo naquele momento, porque pode ter momentos que eu esteja sentindo alguma coisa e isso não importa dentro de mim. Por que não importa? Porque eu tenho uma revelação o que é família, o que é casamento e o que a minha esposa representa dentro da minha vida e dentro da minha casa. Não importa. Eu posso ter um momento de conflito, falar, eu não concordo contigo nisso, não concordo naquilo, não concordo. Não tem problema. Essas discordâncias não vai fazer com que eu retroceda nisso. Uma coisa eu falo sempre, desde quando eu casei com minha esposa, ó, não sei você, eu entrei e eu não saio. Se você quiser sair, meu irmão, a porta está aberta, mas eu não saio, eu não arredo o pé. Por quê? Porque eu entendi o conceito que o Senhor trouxe de família. Você entendeu? Essa é a minha revelação pessoal. Eu não estou aqui casado porque eu quero me sentir bem. É óbvio que isso faz parte do casamento, mas eu estou casado porque eu tenho um compromisso. Um compromisso. Eu tenho uma revelação acerca de família. Então, revelação que eu digo não é uma palavra profética. Revelação é uma clareza no meu entendimento. O porquê que eu estou fazendo isso. Então, não faça porque você precisa, nunca faça porque está em falta, nunca faça porque todo mundo está fazendo. Faça com convicção, exatamente. Bem? Então, sejam persistentes, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. E aonde o engano está operando. Bem, tá todo mundo. Lembra que Jesus fala e termina aqui dizendo: quando ouvir dizer, o filho do homem está lá, não sei na onde, não vá. Ah, o filho do homem está lá, não, não vá. Fique quietinho, fique na sua.
Entendeu? Porque hoje é muito isso. Oh, meu Deus, vamos ver lá. Filho, cuidado. Vai primeiro ouvir, entender se o negócio está. Porque cuidado com as carências. Amém? Eu quero orar com você agora. E essa oração, nós vamos nos desligar das obras de Oxum. Por quê? Oxum é o espírito da sedução, é o espírito das águas doces. Iemanjá é o espírito das águas salgadas, sereias das águas salgadas. Oxum não. Oxum é das águas doces, daquilo que é doce, daquilo que é ilusório. Se você for ver a imagem de Oxum, ela está segurando um espelho. Essa é a arma de Oxum, o espelho dourado, porque ele se encanta com aquilo que é belo, com aquilo que me satisfaz, com aquilo que enche os meus olhos. Amém? Então vamos lá? Vou orar aqui primeiro. Pai, eu quero pedir que o Senhor cele essa conexão, cada casa dos que estão aqui ouvindo e dos que vão ouvir nessa manhã. Que eles sejam, Senhor, alcançados pela tua misericórdia. Que eles sejam, Senhor, prontos para avançar. E que nada seja retalhado na vida dos teus filhos. Guarda a casa dos teus filhos, guarda a família. E que cada dia os teus filhos recebam a porção necessária para estarem avançando, crescendo e prosperando. À medida que eles estiverem renunciando, todas as seduções, as escamas nos olhos sejam quebradas e cortadas, queimadas, destruídas. E que a alma, Senhor, de cada um dos teus filhos sejam livre de toda a capa da sedução. Todo encantamento seja desligado agora em nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus, eu quero me desligar de todas as obras de Oxum e todas as suas linhagens e falanges. Renuncio os pactos feitos nos rios, lagoas, matas, trabalhos que eu ou os meus antepassados arriaram, ou comportamento que foram adquiridos através da manifestação desses espíritos. Eu renuncio todas as falanges dos orixás, falanges dos espíritos, falange das legiões e a falange das entidades. Não, agora não. Renuncio e quebro os pactos, altares, oferendas que foi dado a Ogum-Megé e deslinco os vínculos e pactos com Omolu, Calunga Pequena e todos os comandos das feitiçarias que está ligada à linha das almas. Eu tiro a minha vida, meus bens, meu chamado da sepultura. Renuncio toda a obra de Ogum Beramar e toda aliança e pacto que eu tinha com Iemanjá, Ogum Sete Onda, Ogum Sete Mar, Ogum Marinheiro e toda a ligação que eu tinha com as águas. Renuncio toda a obra, vínculo e pacto com Ogum de Ronda ou Ogum Naruê.
e me desligo de todas as alianças e pactos com os Exus. Me desligo agora de todas as obras de Ogum Matinata e desligo a minha mente das falsas revelações e dos enganos de Oxalá. Me desligo e renuncio todas as alianças que eu tive com Ogum Delay ou Ogum Delê. Eu desligo e me desligo dos pactos, das alianças que eu tive com Xangô, Ogum, Ogum de Lei, Ogum guarda das pedreiras. Renuncio e me desligo de Iara, Ogum Iara. E tudo que me ligava a Oxum, Ibejis, Erés e Exumirins. Me desligo também de todas as obras de Ogum Rompimato. Com todos os pactos e alianças que eu tive com Oxóssi, Ogum Rompimato, Caboclo Rompimato e as linhas dos caboclos e caboclas. Que cada porta da minha alma agora receba o teu fogo, Senhor. Coloca a mão na tua testa e fala assim, Senhor, toda visão distorcida e toda porta do olhar, do ver, que estiver aberta, Senhor, ainda para receber contaminação, seja fechado pelo sangue do Cordeiro. Eu proíbo todas as visões da minha alma, porque eu quero receber através do meu espírito, vinda do teu espírito. Agora sim, se vocês quiserem, agora ou depois, unge assim, diz, Senhor, eu desligo o terceiro olho. Eu saio das prisões espirituais. Eu tiro o chip do meu nariz e corto toda a ligação com a egrégora mundial ou com a egrégora do lugar onde eu estou. Eu renuncio toda a adivinhação ligada às pombagiras, pombagira rainha, pombagira cigana e a pombagira giramundo. Proclamo que estou desligado dessas contaminações e passo agora a receber o fogo do teu espírito para que eu não seja enganado, mas que o Senhor traga a tua revelação sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou, mas principalmente em quem o Senhor é. Revela-me, Senhor, a tua vontade. Sacia minha alma para que eu possa estar satisfeito com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que o fogo venha sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam queimados agora. Todos os lixos que os teus filhos renunciaram sejam levados embora e queimados, Senhor, destruídos. Que os teus filhos sejam livres. Toda insatisfação, insegurança, desordem, cesse agora. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. E que os teus filhos sejam excelentes no que fazem. Livra os teus filhos dos modismos, das ondas de uma geração. Mas que eles permaneçam firmes no Senhor. Ajusta os teus filhos à tua boa vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, quando os teus filhos estiverem comendo e bebendo dessa ceia,
que eles estejam sendo tocados, selados, guardados, protegidos e arrancados de lugares espirituais que eles não deveriam estar. Se os teus filhos entraram em lugares que eles não eram autorizados a entrar, irmãos, ora comigo aqui, diga assim: Pai, se eu acessei ambientes que não era para eu acessar, que eu acessei através de livros, pregações, ou se eu fui conduzido por pessoas em ambientes espirituais que eu não era autorizado, e eu fiz isso por causa da cobiça, da vontade de ser, de ter, perdoa-me, Senhor. Tira-me desses lugares, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Prepara-me, Senhor, para receber todas as coisas que o Senhor tem para mim. Ajusta a minha identidade. Mas eu saio desses ambientes espirituais, apago rastros dos meus endereços emocionais e espirituais e me escondo no Senhor. Não sou mais visto e nem retalhado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, todo mundo bem? Deus abençoe a tua vida. Pense nisso. Satisfaça. Seja pleno. E avançamos. Shalom, fique com Deus. Semana que vem, simbora de novo. Segunda-feira temos perguntas e respostas. Estamos chegando no Shabbat. Prepare o teu coração. Encha de alegria. Prepare sempre as tuas sementes. E simbora, né? Shalom, shalom.